Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 16. E assim diz a palavra do Senhor: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, ou escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Porquanto escrito está. Porquanto escrito está. Amém. Pode sentar. É em cima desse tema que eu quero trazer a mensagem de hoje. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Não sede santos como eu sou santo, que é algo inatingível, mas sede santos porque como Deus é santo, porque Ele é santo, nós devemos ser santos também. Esse é um chamado de Deus, e é sobre esse chamado de Deus que eu quero ministrar essa palavra hoje. Sede santos porque eu sou santo. Jesus, próprio Deus, te convida a ser como Ele, a ser porque Ele é, melhor assim falando. Às vezes o irmão pode confundir ser como Ele, é algo inatingível para nós seres humanos, mas porque Ele é santo, eu devo também ser. Santidade é algo muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. É algo, na verdade, extremamente importante. E nós precisamos aprender a lutar contra os pecados. A palavra de Deus usa muito essa palavra concupiscência. E concupiscência nada mais é do que os desejos, os nossos desejos. Nós devemos aprender a lutar contra esses maus desejos que nós temos. Nossa carne está inclinada ao erro, ao pecado, ao engano, à mentira. E nós precisamos aprender a lutar contra ela. Isso se chama santificação. E é nesse processo que nós deveríamos e devemos estar. A santidade é algo tão importante para Deus, que lá no Antigo Testamento, os sacerdotes tinham que ter escrito isso numa lâmina em cima da sua cabeça, e estava lá escrito algo seríssimo em uma lâmina de ouro. Lá estava escrito: santidade ao Senhor, porque Deus leva a santidade muito a sério. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele é paz, que Ele é bom. Mas quando fala da sua santidade, fala que Ele é santo, santo e santo, santo 3 vezes, porque a santidade de Deus é algo impressionante e muito importante. Ele nos convida a sermos santos, porque Ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Santidade é algo tão importante, que é um pré-requisito para nós vermos a Deus. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que sem santificação, sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é algo importantíssimo. E Deus te chama hoje, Deus te convoca a ser santo, porque Ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Santidade é algo muito importante, meu irmão. E as pessoas têm tentado relativizar a palavra de Deus. Santidade é algo que não tem como ser relativizado. Não tem como relativizar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é feita de sugestões, porque se fosse uma sugestão de Deus, talvez poderia ser relativizado. Mas a palavra de Deus é feita de mandamentos, ordens de Deus para nossas vidas. Então não se relativiza ordens. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem meio termo, meu irmão. Precisamos estar nesse processo de santificação. A palavra de Deus diz em Coríntios que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Filho de Deus. Ou seja, é um ato progressivo a santificação. É de glória em glória, dia após dia. Hoje melhor do que eu estava ontem e pior do que eu vou estar amanhã, porque amanhã ainda vou estar bem melhor do que eu estou hoje. Louvado seja o nome do Senhor. É algo progressivo, é de glória em glória, dia após dia.
O Senhor tem te chamado para dentro desse processo. O Senhor tem nos chamado para estar dentro desse processo de santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma maneira que Deus nos chama para estar nesse processo de santificação, as tentações nos chamam para entrar no pecado. A Bíblia diz, Tiago escreve, que nós somos atraídos, tentados e engodados pelas nossas próprias concupiscências. Como eu já falei antes, concupiscências são os nossos próprios desejos. Cada um é atraído, tentado pelos nossos próprios maus desejos. O pecado tem nos convidado a estar andando com Ele, mas Deus tem nos chamado a estar em santidade. Deus tem nos chamado para andar como homens e mulheres de Deus, como convém aos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz a palavra de Deus, como convém aos santos, é a maneira que nós devemos andar, meu irmão. Nós não podemos ceder ao pecado. Lá em Provérbios, no capítulo 1, fala algo importantíssimo. Capítulo 1, versículo 10. Salomão escreve e fala assim: meu filho, se os maus tentarem te seduzir, não ceda. Tem um hino que nós cantamos: tentado não ceda. Ceder é pecar. Se os maus tentarem te seduzir, não ceda. Se o engano, a mentira tentar te seduzir, não ceda. Não abra mão do chamado de Deus à sua santidade. Não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. O pecado tem te chamado, as tentações têm batido a porta, mas nós não podemos ceder. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos, nós não devemos. E muitas vezes nós não queremos. Mas eu sei que a luta é grande. Mas nós somos mais do que vitoriosos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar pronto a esse chamado, meu irmão. Mas eu fico impressionado. Eu fico impressionado com algo, com um detalhe importantíssimo. As pessoas estão mais preocupadas em ter, em fazer, do que ser. As pessoas estão mais preocupadas em fazer e ter do que ser. A Bíblia fala que devemos ser santos porque é santo. Devemos ser santos. Mas as pessoas estão mais preocupadas em fazer e ter do que ser alguém. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, ser alguém que tem Deus no seu coração. A preocupação maior é estar em fazer. Eu tenho que estar fazendo, tenho... Não é assim, meu irmão. Eu fico imaginando se Abraão estivesse preocupado com isso, pois ele foi chamado para fazer alguma coisa só aos 75 anos. Mas quem era Abraão? A Bíblia diz que Abraão era o pai da fé. Nós consideramos o pai da fé. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus diz que Abraão era amigo de Deus. As pessoas estão preocupadas em ter, em fazer, mas eu me pergunto, talvez se Moisés ficasse preocupado, ele foi chamado por Deus aos 40 anos, e só aos 80 que ele começou a fazer alguma coisa. Mas quem era Moisés? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Louvado, eu fico pensando que se José se sentisse esquecido por Deus, já imaginou se José se sentisse esquecido por Deus? José só foi fazer algo, louvado seja o nome do Senhor, depois de José ter sido traído, vendido, caluniado, preso. Só então, após isso, ele foi capaz de fazer alguma coisa para Deus. E José não estava esquecido por Deus todos esses anos. Depois de ter passado por todas essas coisas, eu acredito que Deus estava com ele. Faltam-me palavras para falar de José. O tamanho das qualidades que José tinha, meu irmão. José era um homem cheio de qualidade. As pessoas estão mais preocupadas, não estão preocupadas em ser um homem de fé, ser um homem temente a Deus, ser um homem manso, ser um homem humilde. A palavra de Deus diz que Isaías, e é o que chama mais atenção, o chamado de Isaías. Isaías, no capítulo 1, ele já estava profetizando e falando sobre o pecado do povo. E no capítulo 6 de Isaías, Deus o chama. No capítulo 1, Isaías profetiza: ai dessa nação pecadora, desse povo que carrega iniquidade. Ai dessa semente maligna, dos filhos corruptos que ele tem.
Eles deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. No capítulo 1, Isaías já estava profetizando sobre isso. Mas no capítulo 6, onde Deus os chama, ele tem aquela visão lindíssima do trono de Deus, onde os anjos louvam a Deus e dizem que Deus é santo, santo e santo. Em meio àquela visão, ele olha para o trono de Deus e fala assim: ai de mim que estou perecendo. Senhor, eu sou um homem puro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de puros lábios. Agora sim ele estava preocupado em ser alguém. Agora sim ele estava preocupado. Quando Deus o chama, ele reconhece que ele é um pecador, como qualquer outra pessoa. E ele precisava ser alguém diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Deus. Nós precisamos ser reconhecidos por Deus, meu irmão. As pessoas estão mais preocupadas em fazer, em mostrar, em ter para se mostrar para os homens. Mas eu e você precisamos ser reconhecidos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é santo, meu irmão. E Ele requer de nós santidade. Louvado seja o nome de Deus. O chamado de Jeremias também me impressiona. Jeremias é chamado por Deus, apesar de ele ser de uma família sacerdotal, apesar de aparentemente ele ser treinado para ser um sacerdote, Deus o chama, Jeremias, e fala com ele. Jeremias fala: Deus, eu sou ainda uma criança, eu sou ainda novo. Mas Deus fala com Jeremias: ainda antes que te formasse no ventre, eu te conhecia, Jeremias. Antes que saísse da madre e da sua mãe, eu já tinha te santificado, e as nações eu te dei por profeta. Aí Jeremias fala: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor disse a ele: não digas que eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, você dirá. Jeremias, pode ir lá profetizar, porque eu tenho um chamado na sua vida. E não é diferente para a sua vida, meu irmão. Você não está sendo esquecido por Deus, não. Você não está esquecido, talvez demore um pouco, talvez aparentemente esteja demorando, mas isso não quer dizer que você está sendo esquecido. Você não está esquecido. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Eu fico impressionado com o chamado de Amós. Amós, ele chega e ele fala: olha só, eu não sou profeta, eu não sou seguidor de profeta algum, mas eu sou criador de gado e cultivador de um tipo de figo. Mas o Senhor me tirou de trás dos gados, e o Senhor me disse: vai e profetiza a Israel, Amós. E quem era Amós? Amós era um homem humilde. Deus quer te chamar, meu irmão, para que você faça algo, mas você tem que estar preocupado em ser manso, ser humilde. Se preocupe com a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Eu gosto demais de Davi. Eu imagino se Davi estivesse preocupado, se sentindo esquecido por Deus, depois de tantos anos pastoreando ovelhas, sozinho, lutando contra leões e ursos, ninguém testemunhando o que ele fazia, ninguém vendo as guerras que ele estava tendo ali naquele lugar, ninguém vendo. Imagine se ele estivesse preocupado em mostrar para alguém. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele não estava preocupado com isso. Glória a Ti, Jesus. Levante homens e mulheres de Deus nesse lugar, meu Pai. E Deus os chama Davi. Deus fala com Samuel: eu quero ungir um rei da casa de Jessé. Vá lá, Samuel. Davi foi o último a ser chamado.
Nem o seu próprio pai acreditava no potencial do seu filho. Talvez por conta do costume da época, ele deu preferência aos mais velhos, mas Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração lá no íntimo. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Deus quer te chamar nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem um chamado na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem um chamado para a sua vida, para que você faça algo, para que você tenha algo. Mas Deus tem te chamado à santificação, meu irmão. Deus tem te chamado à consagração. Deus tem te chamado a buscá-lo. Deus tem te chamado para estar com Ele, mesmo que lá no pasto, sozinho, travando lutas que talvez ninguém esteja vendo. Mas existe um Deus no céu que tem olhos como chama de fogo, que contempla tudo e todos na terra. Ele é onipotente, onisciente, Ele é onipresente. Ele está lá no céu e está aqui. Ele está vendo aquilo que o homem não vê, meu irmão. Ele está vendo aquilo que você está passando. Talvez hoje você entrou aqui triste, desamparado, angustiado. Talvez você não veio até sem vontade de estar aqui. Mas isso que incomoda o diabo, porque hoje você está aqui e você tem a oportunidade de adorar a esse Deus. Isso que tem incomodado o diabo, essa força de vontade que às vezes você nem sabe de onde vem. Às vezes você não sabe nem de onde veio essa força, mas eu sei que a alegria do Senhor é a nossa força e nós nunca estamos desamparados por aquele que nos chamou. Oh, aleluia! Ele que nos chamou, é Ele que nos capacita, é Ele que nos direciona, é Ele que aponta o caminho onde devemos andar, e lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu tenho certeza, se você está firme nesse propósito. Pedro fala lá em 1 Pedro que se nós estivermos firmes no nosso chamado, na nossa vocação, nós não tropeçaremos. Nós não tropeçaremos, quanto mais cairemos. Esteja firme naquilo que Deus te chamou. Oh, aleluia, mas quanto tem abandonado aquilo que Deus chamou, meu irmão? Quantos têm abandonado? Quantos têm abandonado aquilo que Deus colocou em suas mãos? Quantos têm deixado para trás? Talvez você não, mas talvez você conheça alguém que tem abrido mão daquilo que Deus colocou em suas mãos. Não despreze a sua vocação, meu irmão. Não despreze aquilo que Deus te chamou a fazer. Eu não estou pregando aqui sobre isso, mas eu estou pregando que existe um chamado maior de Deus, que é a santificação. E estou te convidando, através da santificação, você cumprir o ID de Deus. Cumprir o chamado, a vocação que Ele colocou na sua mão. Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Senhor, no Teu nome curamos. Senhor, no Teu nome fizemos maravilhas. Senhor, no Teu nome eu fiz. Mas Ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso que eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite. Não é sobre ter ou fazer, é sobre ser alguém diante de Deus. É sobre ser alguém diante de Deus. O pastor Geócio fala muito sobre uma frase que ele escutou de um pregador na sua ministração. Ele falava que eu quero ser reconhecido no céu e temido no inferno. Esse tem que ser o nosso desejo, meu irmão, ser reconhecido no céu e temido no inferno. Porque muitos naqueles dias dirão: profetizamos em Teu nome, no Teu nome fizemos maravilhas. E Ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória, glória, glória. Estou sentindo a graça de Deus nesse lugar pairando. Deus está renovando nessa noite, meu irmão. Deus está renovando nessa noite. Há uma promessa de Deus
sobre as nossas vidas, sobre aqueles que são chamados pelo nome de Deus. Há uma promessa de Deus sobre aqueles que são chamados por Deus. A palavra de Deus diz em Filipenses: esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, pelo prêmio do soberano chamado de Deus que está em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo e avanço pelo prêmio da soberana vocação de Deus. O Senhor tem chamado homens e mulheres de Deus nesse lugar. Atenda ao chamado de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E você não pode parar não, meu irmão. Você não pode parar não. Você não pode parar de fazer aquilo que Deus colocou na sua mão. Isaías fala lá em Isaías 43, versículo do 1 em diante, ele fala: não temas, porque eu te remi. Eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão, porque o Senhor tem te chamado. Quando pelo fogo, ele não te queimará, nem chama alguma em te arderá. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te chama pelo meu nome, teu nome te diz: eu estou contigo. Eu estou contigo para te guardar, eu estou contigo para te livrar.